Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe para vocês o passo a passo completo da passadeira modelo Andrea. A videoaula, pessoal, das outras peças já está disponível aqui no canal. A videoaula do tapete já está disponível para quem quiser confeccionar um lindo jogo de banheiro. Também eu já disponibilizei a videoaula do tapete, da tampa do vaso e encaixe do vaso. Eu vou deixar para vocês todos os links aqui na descrição do vídeo e também eu vou deixar fixado no primeiro comentário para vocês encontrar com mais facilidade. Eu nomeei, pessoal, essa peça com o nome Andrea em homenagem a uma membro aqui do canal. É um modelo fácil, rápido e muito lindo, pessoal. Essa peça aqui no meu ponto ficou de comprimento com 1,23 m de comprimento e de largura ficou com 51 cm de largura. 1,23 m de comprimento por 51 cm de largura. E o peso aproximado dessa peça foi de 770 gramas de barbante. Antes de eu passar para vocês a lista de material que a gente vai precisar para confeccionar essa peça maravilhosa, eu quero convidar a todos que ainda não é inscrito aqui no meu canal a se inscrever. Ativa também o sininho das notificações no modo todas, porque dessa forma, toda vez que eu postar um vídeo novo aqui no meu canal, o YouTube já te notifica em primeira mão. Deixa aí também o teu joinha e o teu comentário, que é muito importante aqui para o meu canal. E aqui eu já quero agradecer a todos vocês que estão aqui comigo todos os dias. Meu muito obrigada. E a você que é novo aqui no meu canal, você que está chegando agora, seja muito bem-vindos. É uma alegria ter vocês aqui comigo. E para essa aula maravilhosa de hoje, eu vou usar esses materiais. Eu vou precisar, pessoal, de um square desse jeitinho aqui, unido com 8 flores. Aqui no meu canal, eu já passei para vocês o passo a passo desse square. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do passo a passo. Também vou deixar fixado o primeiro comentário e passando aqui nesse card, só para vocês irem lá confeccionar o square de vocês. Na videoaula, eu uni 3 flores, mas é só, pessoal, vocês seguir a mesma sequência e unir 8 flores aqui para a passadeira. Então, a gente vai precisar de 8 flores unidas desse jeitinho aqui. Para fazer essa flor, eu usei aqui o barbante cru, usei o barbante pink, um mescladinho de rosa e uni aqui com o verde. Usei a pérola número 6, pessoal. Em cada flor eu coloquei a pérola número 6. Então, eu deixo para vocês o link da flor para vocês irem lá confeccionar na descrição do vídeo, fixado no primeiro comentário e passando no cards. E para confeccionar a aula, eu vou usar aqui o barbante pink dos barbantes crochética, o bege, número 6. Vou usar aqui também, pessoal, esse multicor de verde. E vou usar esse outro multicor aqui, que é um tom de rosa. Vou usar uma tesourinha para fazer os arremates da minha peça, agulha 3,5 mm e vou usar aqui 10 marcadores de ponto. Se vocês não tiverem esses marcadores de ponto, não tem problema. Quando eu for usar eles aqui na videoaula, basta vocês cortar um pedacinho de fio de outra cor e usar no lugar dos marcadores. Então, agora que eu passei para vocês os materiais que a gente vai usar, bora lá para o passo a passo de hoje. Já peguei aqui o square, pessoal, unido aqui com 8 flores. E vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vou trabalhar aqui com o barbante bege, vou fazer aqui uma laçada inicial no fio. E vou começar, pessoal, nesse cantinho aqui, ó, dentro do espacinho aqui do leque. Eu venho, vou puxar aqui essa laçadinha inicial. E vou subir uma correntinha, 2 e 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas, a gente conta como se fosse um ponto alto. Então, aqui eu já fiz as 3 correntinhas, elas contam como se fosse um ponto alto. Volto no mesmo lugar e trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. 3 pontos altos. Como aqui, pessoal, eu conto as 3 correntinhas como se fosse um ponto alto, então aqui eu trabalhei 4 pontos altos. 3 pontos altos normais e as 3 correntinhas, totalizando 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas. Neste espacinho aqui dessa correntinha da frente, eu vou trabalhar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas. Laço a agulha, nesse espacinho aqui da frente, eu trabalho mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. 2 correntinhas, nesse espacinho da frente, 4 pontos altos. 2 correntinhas, dentro do espaço do leque, eu trabalho 4 pontos altos. E aqui, pessoal, a gente trabalhou uma sequência de 5 blocos de
4 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 blocos de 4 pontos altos separados por 2 correntinhas. Agora, vamos trabalhar a parte aqui da lateral. Eu vou iniciar aqui junto com vocês. E aí, pessoal, a mesma sequência que eu trabalhar aqui com vocês, vocês vão concluir o restante da carreira. E aqui do outro lado, vocês vão fazer do mesmo jeitinho. Quando chegar aqui nessa parte oval, vocês vão fazer a mesma repetição que eu trabalhei essa parte oval aqui com vocês. Então, bora lá. Como é uma peça bem grande, pessoal, não tem como eu ensinar para vocês a carreira completinha, igual no tapete. Olha só, eu vou fazer uma correntinha. Nesse espacinho aqui dessa correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Aqui, saindo da parte oval para começar a trabalhar a parte da lateral, eu vou fazer só uma correntinha. Uma correntinha, pessoal. Saindo da parte oval para começar a trabalhar a parte aqui da lateral do tapete. E antes de eu trabalhar também a parte oval aqui, quando eu chegar aqui, antes de eu iniciar a parte oval, eu também vou fazer só uma correntinha. Trabalhar aqui o bloquinho, vou fazer uma correntinha. Nesse espacinho, eu vou trabalhar um grupo de 3 pontos altos. Trabalho uma correntinha. Nesse espacinho, eu trabalho um grupinho de 3 pontos altos. Aqui, a gente vai fazer agora uma pequena adaptação para poder ficar bem bonitinho aqui, pessoal, o nosso tapete. Aqui eu tenho a emenda de um square com o outro. Nessas emendas aqui, deste lado e neste outro lado aqui, a gente vai trabalhar desse jeitinho. Em todas as emendas, pessoal, aqui eu vou trabalhar assim, aqui, em todas essas emendas. Eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar um ponto alto duplo. Laço a agulha 1 a 2 vezes. Dentro aqui desse espaço aqui do leque, eu venho, puxo o fio, solto 2 laçadinhas, solto mais 2 laçadinhas e solto aqui as outras 2 laçadinhas. Novamente, laço a agulha 2 vezes. Aqui eu tenho um ponto baixo, então, em cima desse ponto baixo eu venho, puxo o fio, solto 2 laçadinhas, solto 2 laçadinhas e solto aqui as outras 2 laçadinhas. Novamente, laço a agulha 2 vezes. Dentro desse espacinho eu venho, puxo o fio, solto 2 laçadinhas, solto 2 laçadinhas e solto aqui as outras 2 laçadinhas. Finalizando aqui um bloquinho com os 3 pontos alto duplo. Eu vou fazer isso aqui, pessoal, para poder esse bloco ficar bem assim, ó, na mesma altura dos outros bloquinhos. Porque aqui, como vocês podem ver, quando a gente emenda, ele repuxa um pouquinho. Então, se eu trabalhar ponto alto normal aí, vai ficar muito baixa. Então, por isso que eu trabalho esse ponto alto duplo. Vou fazer uma correntinha nesse espacinho da frente, eu vou trabalhar aqui um grupo de 3 pontos altos. Uma correntinha nesse espacinho da frente, eu vou trabalhar um grupo de 3 pontos altos. Uma correntinha nesse espacinho, eu vou trabalhar um grupo de 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora aqui, pessoal, eu vou trabalhar 3 pontos altos duplos. Laço a agulha 1 a 2 vezes. Dentro do espaço do leque, eu venho, puxo o fio, solto 2 laçadinhas, solto 2 laçadinhas e solto aqui 2 alcinhas. Laço a agulha 2 vezes novamente. Bem aqui onde eu tenho esse ponto baixo, eu venho, puxo o fio, solto 2 laçadinhas, solto 2 laçadinhas e solto aqui as outras 2 laçadinhas. Novamente, laço a agulha 2 vezes. Dentro do espaço aqui do próximo leque, vou fazer a mesma repetição, dentro desse espacinho do leque. Faço uma correntinha. Nesse espacinho aqui dessa correntinha da frente, eu vou trabalhar aqui um grupo de 3 pontos altos. Uma correntinha. Nesse espacinho aqui da frente, eu vou trabalhar aqui um grupo de 3 pontos altos. Uma correntinha. Nesse espacinho da frente, eu vou trabalhar aqui um grupo de 3 pontos altos. Uma correntinha. Aqui eu vou trabalhar os 3 pontos altos duplos. Laço a agulha 2 vezes. Dentro aqui do primeiro espaço do leque, eu venho e trabalho um ponto alto duplo. Laço a agulha 2 vezes. Em cima do ponto baixo, eu trabalho um ponto alto duplo. Laço a agulha 2 vezes. Dentro do leque, eu trabalho um ponto alto duplo. Faço uma correntinha. Nesse espacinho, eu trabalho um ponto alto. No mesmo espacinho, mais um ponto alto. E no mesmo espacinho, mais um ponto alto, formando aqui um grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha. Nesse espacinho, eu vou trabalhar a mesma repetição. 3 ponto alto, uma correntinha nesse espacinho, 3 ponto alto. Uma correntinha, que eu vou trabalhar 3 ponto alto duplo. E desse jeitinho aqui, pessoal, eu vou trabalhar por toda essa extremidade aqui da passadeira.
Como eu falei pra vocês, não tem como eu passar aqui pra vocês a carreira completinha, porque é uma peça bem grande, senão a videoaula vai ficar bem grandona, pessoal. Então, vocês vão trabalhando desse jeitinho aqui, até chegar aqui no finalzinho, ó. Chegando aqui, eu volto com vocês. Quando eu trabalhar aqui esse último grupinho, eu volto aqui com vocês. Aqui, pessoal, é só repetição. O que eu trabalhei aqui nessa parte aqui com vocês, vocês vão trabalhar aqui nesse restante aqui do mesmo jeitinho. Lembrando que aqui, pessoal, nessas emendas, a gente vai trabalhar o grupinho de 3 pontos alto duplo, desse jeitinho aqui, ó. Somente, pessoal, nessas emendas aqui, de um square para o outro. A gente trabalha aqui o grupinho de 3 ponto alto duplo. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui por toda a extremidade aqui da passadeira. Olha como ficou. Agora, pessoal, aqui, ó, saindo da parte da lateral para começar a parte oval aqui da passadeira, eu vou fazer uma correntinha. Aí, dentro do leque, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntinhas. Nesse espacinho, eu trabalho 4 pontos altos. Trabalho novamente 2 correntinhas. Nesse intervalo, eu trabalho 4 pontos altos. 2 correntinhas. Nesse intervalinho, eu trabalho 4 pontos altos. 2 correntinhas. Dentro aqui do leque, eu trabalho 4 pontos altos. Então, aqui, pessoal, novamente eu trabalhei 5 grupos de 4 pontos altos, cada um deles separado aqui por 2 correntinhas. Agora, pessoal, quando eu termino aqui os 5 grupos, eu trabalho só uma correntinha e aí vou começar a trabalhar aqui essa extremidade aqui da peça. Aqui eu vou fazer um grupo de 3 ponto alto, uma correntinha, nesse intervalinho da frente, um grupinho de 3 ponto alto, uma correntinha nesse intervalo, um grupinho de 3 ponto alto, uma correntinha. Agora, eu vou trabalhar aqui os 3 pontos alto duplo, porque aqui a gente tá vendo que aqui é uma emenda, ó, de um square para o outro. Então, do jeito que eu trabalhei aqui do outro lado, eu vou trabalhar aqui também nessas emendas. Fazer aqui o grupinho. Uma correntinha nesse espacinho, eu trabalho 3 pontos altos. Uma correntinha nesse espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha neste espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, agora eu vou trabalhar aqui os 3 pontos altos duplo. Uma correntinha nesse espacinho, 3 pontos altos. Pessoal, do jeito que eu trabalhei do outro lado aqui, nessa extremidade aqui da passadeira, vocês vão trabalhar aqui do mesmo jeitinho, ó. É a mesma sequência. Então, eu vou concluir toda essa carreira. Chegando aqui para finalizar, eu volto com vocês. Aqui não tem erro. O que a gente trabalhou de um lado, vocês vão trabalhar aqui do outro lado do mesmo jeitinho. Finalizei toda a carreira. Agora, vamos trabalhar a segunda carreira na cor bege. Vou fazer aqui, pessoal, uma correntinha. Nessa terceira correntinha que eu venho e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Eu vou subir 3 correntinhas. Neste ponto alto da frente, eu trabalho um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último, eu trabalho 2 pontos altos junto, no último. Trabalho 2 correntinhas. Próximo bloco, a mesma repetição. Um ponto alto em cima de ponto alto. E no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos junto. 2 correntinhas. Próximo bloquinho, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto, até chegar no último ponto. E no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos junto. 2 correntinhas. No próximo bloco, fazer a mesma repetição. Ponto alto em cima de ponto alto e no último 2 pontos altos junto. 2 correntinhas. Próximo bloquinho. Ponto alto em cima de ponto alto.
E no último ponto, 2 pontos altos juntos. Então, pessoal, na carreira anterior, eu trabalhei 5 blocos de 4 pontos altos. Nessa carreira agora, eu tenho 5 blocos de 5 pontos altos, cada um deles, porque no último de cada bloquinho eu trabalhei 2 pontos juntos. Saindo aqui da parte oval, para começar a trabalhar a parte da lateral, eu trabalho uma correntinha. Em cima desse ponto alto aqui, eu trabalho um ponto, uma correntinha. Nesse espacinho, eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha nesse espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha nesse espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha nesse espacinho da frente, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha nesse espacinho, um bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha nesse espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha nesse espacinho da frente, um bloquinho de 3 pontos altos. E essa aqui é a repetição de toda essa extremidade, pessoal. Aonde eu tiver uma correntinha, eu vou trabalhar assim, os bloquinhos de 3 pontos altos. Então, venho trabalhando desse jeito até chegar aqui nesse espacinho. Chegando aqui, eu volto com vocês. Aonde eu tiver um espacinho de uma correntinha, eu vou trabalhando 3 pontos altos, separado por uma correntinha. Chegando aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui, pessoal, nesse finalzinho aqui da lateral, eu já trabalho uma correntinha em cima aqui desse último ponto aqui desse bloquinho de 3 pontos altos, eu vou trabalhar um ponto, igual eu iniciei, ó. Tá vendo aqui que eu iniciei aqui com um ponto? Trabalhei uma correntinha, fiz um ponto em cima do primeiro ponto aqui do bloquinho, trabalhei uma correntinha e já comecei a trabalhar aqui os bloquinhos. Então, aqui no finalzinho da carreira, a gente finaliza do mesmo jeito, pessoal, ó. Faço uma correntinha, um ponto alto em cima do último ponto do bloquinho de 3 pontos altos. Agora, eu trabalho uma correntinha e vou trabalhar aqui os aumentos. O aumento, pessoal, é igual eu trabalhei com vocês do outro lado. Aqui é ponto alto em cima de ponto alto. E no último, 2 pontos altos juntos. Então, aqui eu vou trabalhar toda essa carreira, vou concluir toda a carreira. E quando eu finalizar, eu volto com vocês. Aqui não tem segredo. Vocês vão trabalhar aqui de um bloquinho para o outro, vocês vão separar com 2 correntinhas. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 espacinhos que eu separo aqui com 2 correntinhas. 1, 2, 3, 4 espacinhos que eu separo com 2 correntinhas. O restante aqui, pessoal, eu separo só com uma correntinha. Então, aqui vocês vão trabalhar cada bloco desse aqui, vocês vão trabalhar ponto alto em cima de ponto alto, no último 2 juntos, 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, no último 2 juntos, 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, no último 2 juntos, 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, no último 2 juntos. Quando eu finalizar aqui a parte oval, para começar a trabalhar a parte da lateral, basta vocês olhar o que a gente fez desse lado aqui, vocês vão repetir aqui do mesmo jeitinho, pessoal. Então, é a mesma repetição que a gente trabalhou desse lado, vocês vão repetir aqui igualzinho. E o que a gente trabalhou nessa parte oval, vocês vão repetir aqui nessa parte oval igualzinho. Eu vou terminar aqui toda essa carreira e quando eu finalizar eu volto com vocês. Finalizei toda a carreira. Aqui eu já trabalhei o ponto alto, vou fazer aqui uma correntinha e vou prender nessa última correntinha aqui com um ponto baixíssimo, desse jeito, pessoal. Vou subir 3 correntinhas, laço a agulha, nesse ponto alto aqui da frente eu trabalho um ponto alto, no próximo um ponto alto, próximo um ponto alto, e aqui no último eu trabalho 2 pontos altos junto. 2 correntinhas, próximo bloco, a mesma repetição. Um ponto alto para cada ponto até eu chegar no último ponto. No último ponto, eu trabalho 2 pontos altos junto. 2 correntinhas. Próximo bloco, ponto alto em cima de ponto alto até eu chegar no último ponto. No último ponto, trabalho 2 pontos altos junto. 2 correntinhas, próximo bloco. Ponto alto em cima de ponto alto até eu chegar no último ponto. No último ponto, eu trabalho 2 pontos altos junto. 2 correntinhas, próximo bloco, a mesma repetição. Ponto alto em cima de ponto alto.
E no último, 2 pontos altos juntos. Então, pessoal, agora cada aumento ficou com um total de 6 pontos altos. Cada aumento eu tenho 6 pontos altos. 4 pontos altos sozinho e 2 juntos no último. De um bloquinho para o outro, eu separei com 2 correntinhas. Agora aqui, saindo da parte oval para começar a trabalhar a extremidade aqui da peça, eu trabalho só uma correntinha. Em cima do ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. No espaço aqui dessa correntinha, pessoal, eu vou trabalhar 2 pontos altos junto. 1 e 2 pontos altos junto. Aqui vai intercalando. Uma hora vai iniciar com bloquinho, outra hora com ponto alto, outra hora com bloquinho, outra hora com ponto alto. Então, essa extremidade daqui da peça, o início e o finalzinho, pessoal, sempre vai alternando. Eu vou fazer agora uma correntinha. Nesse espacinho da frente aqui, eu vou trabalhar um bloco de 3 pontos altos. Uma correntinha. Nesse próximo intervalinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha nesse intervalo da frente, um bloquinho de 3 pontos altos. Aqui não tem segredo, eu vou trabalhando esses bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha, até chegar, pessoal, nesse espacinho aqui, ó. Chegando nesse espacinho, para concluir aqui essa lateral, eu volto com vocês. Aonde tiver aqui um espaço de uma correntinha, vocês vão trabalhando um bloquinho de 3 pontos altos separado por uma correntinha. Prontinho, pessoal, chegando aqui no finalzinho da carreira, eu já trabalhei aqui uma correntinha. Venho aqui no espaço dessa correntinha e vou trabalhar 2 pontos altos. Em cima do ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Do jeitinho que eu inicio aqui, pessoal, essa extremidade aqui da peça, ó, do jeitinho que eu iniciei, eu finalizo aqui também. Trabalho uma correntinha e agora eu vou trabalhar aqui essa parte oval. A parte oval não tem segredo, pessoal. A gente vai trabalhar um ponto alto em cima de ponto alto. E no último ponto, a gente trabalha 2 pontos altos junto. 2 correntinhas, próximo grupo, a mesma repetição. Ponto alto em cima de ponto alto. E no último, 2 pontos altos junto. Bem, pessoal, eu vou concluir essa carreira. Eu acredito que aqui não tem mais erro, né? Basta vocês olhar o que eu trabalhei aqui junto com vocês nessa parte oval, vocês vão trabalhar aqui nessa outra parte oval do mesmo jeitinho. Aqui, esses espacinhos, a gente separa com 2 correntinhas entre esses grupos aqui, da parte oval. Terminei, pessoal, eu trabalho ponto alto em cima de ponto alto, no último 2 juntos. Separo com 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, no último 2 juntos. Separo com 2 correntinhas, aí eu trabalho novamente aqui o último grupinho, ponto alto em cima de ponto alto, no último 2 juntos. Aí, para trabalhar aqui a parte da lateral, basta vocês olhar o que a gente trabalhou desse lado, vocês vão repetir aqui do mesmo jeitinho. Então, eu vou trabalhar toda essa carreira, quando eu finalizar, eu volto com vocês. Finalizei a terceira carreira na cor bege, agora vamos iniciar a quarta. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma correntinha, vou fechar aqui nessa última correntinha com um ponto baixíssimo e já vou subir 3 correntinhas. Subir as 3 correntinhas, em cima desse ponto alto, trabalho um ponto alto, no próximo ponto alto, próximo um ponto alto, no próximo ponto alto e no último 2 pontos altos junto. 2 correntinhas, próximo bloco. Vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto até chegar no último ponto. E aqui, pessoal, no último ponto eu trabalho 2 pontos altos junto. 2 correntinhas, próximo bloco, a mesma repetição. Ponto alto em cima de ponto alto até chegar no último ponto. E no último ponto, 2 pontos altos junto. 2 correntinhas, próximo bloco, ponto alto em cima de ponto alto até chegar no último ponto. E no último ponto, 2 pontos altos junto. 2 correntinhas, próximo bloco, ponto alto em cima de ponto alto até chegar no último ponto. E no último ponto, 2 pontos altos junto. Finalizei aqui os aumentos da parte oval. Cada bloco agora, pessoal, tem aqui um total de 7 pontos altos. 5 pontos altos sozinho e 2 juntos no último. Cada bloco eu tenho 7 pontos altos. 5 pontos altos sozinho e 2 juntos no último. De um bloquinho para o outro, eu separei aqui com 2 correntinhas. Esses 4 espaços aqui é separado com 2 correntinhas. Agora, saindo aqui da parte oval para começar a trabalhar a extremidade aqui da peça, eu vou fazer uma correntinha e vou fazer a mesma repetição dessa segunda carreira, ó.
Em cima do primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto, uma correntinha. Nesse espacinho da frente, eu trabalho um bloco de 3 pontos altos, uma correntinha. Nesse espaço da frente, eu trabalho um bloco de 3 pontos altos, uma correntinha. Nesse espaço, eu trabalho mais um bloco de 3 pontos altos, uma correntinha. Nesse espacinho da frente, eu trabalho mais um bloco de 3 pontos altos. E como eu falei pra vocês, pessoal, olha, é a mesma repetição aqui na lateral, é a mesma repetição dessa segunda carreira aqui na corbege. A gente inicia com o ponto e finaliza também aqui, ó. Quando eu for finalizar aqui a carreira, essa parte aqui da lateral, para finalizar ela, iniciar a trabalhar a parte oval, eu também vou finalizar aqui com um ponto. Então, minha gente, eu acredito que aqui não tem mais erro. Eu vou passar para vocês a quantidade de carreiras que a gente vai precisar desse jeito aqui. Basta vocês seguir, pessoal, a mesma sequência que eu tô trabalhando aqui com vocês. A parte oval não muda nadinha, pessoal. A parte oval sempre no último ponto e cada bloco desse aqui vai ter o aumento. Então, cada carreira, no último ponto aqui, você coloque 2 pontos altos junto, obedecendo sempre o aumento. Então, todas as carreiras você vai fazer ponto alto em cima de ponto alto e no último 2 juntos. Esses 4 espaços aqui, nas duas partes oval é do mesmo jeito. Tem 4 espacinhos que a gente faz 2 correntinhas. O restante aqui, pessoal, a gente vai seguir a sequência, fazendo os bloquinhos. Agora, no início de cada carreira, a gente inicia com um bloquinho e finaliza com um bloquinho. A próxima carreira, a gente inicia com ponto alto, finaliza com ponto alto. Próximo, inicia com bloquinho, finaliza com bloquinho. Então, essa parte aqui da lateral vai alternando. A primeira carreira eu iniciei com bloquinho, essa aqui eu iniciei com ponto alto. Essa com bloquinho, essa com ponto alto. A próxima vai ser com bloquinho e a próxima com ponto alto. Então, é muito fácil, pessoal, muito, muito fácil. Quando você chegar aqui, cada carreira que você for fazer, quando você chegar aqui na parte da lateral, vocês sempre olham a carreira anterior. E aí, vocês fazem as repetições aqui do jeitinho que for necessário. Essa carreira eu estou iniciando com ponto alto, a próxima eu inicio com bloquinho e a próxima com ponto alto novamente. Eu peguei aqui o tapete, pessoal, que eu concluí aqui, que é do jogo. Deixa eu mostrar para vocês. Vocês vão fazer essa repetição aqui, pessoal. Vocês vão fazer 6 carreiras. Aqui eu já trabalhei 3 carreiras completas com vocês. Tô trabalhando aqui a 4ª carreira, finalizando essa aqui eu vou fazer mais 2, né? Para formar aqui as 6 carreiras na cor bege. E aqui, pessoal, cada bloco desse aqui da parte oval, cada desenho desse aqui vai ficar com 9 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pontos altos. Cada desenho desse aqui. Aqui na parte da lateral, nessa extremidade, como vocês podem ver, uma hora a gente inicia e finaliza aqui com bloquinho, outra hora a gente inicia com o ponto alto e finaliza aqui com ponto alto, outra hora a gente inicia com bloquinho, finaliza com bloquinho. E essa aqui é a repetição, pessoal, dessa parte aqui da lateral. Aqui não tem segredo, é alternando. Uma hora a gente inicia com bloquinho, ponto alto, bloquinho, ponto alto, bloquinho, ponto alto. A cada carreira a gente vai trocando aqui. Então, pessoal, eu vou concluir aqui as 6 carreiras, aqui não tem segredo. Qualquer coisa, vocês podem pausar o vídeo agora, pausa o vídeo aí, e aí vocês podem olhar o que eu trabalhei aqui, vocês podem fazer a mesma repetição aí, e aí quando vocês finalizar, vocês voltam aqui pra dar um play de novo pra gente continuar a aula. Então, qualquer coisa, pode pausar aqui o vídeo e concluir aí as 6 carreiras na cor bege, e aí quando você finalizar as 6 carreiras, volta aqui de novo para passo a passo pra gente continuar a aula. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui a base com as 6 carreiras, do jeitinho que eu passei para vocês. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 carreirinhas. Cada desenho desse aqui, pessoal, dessa parte oval, cada desenho ficou com 9 pontos altos. Cada desenho, 9 pontos altos. Então, ficou desse jeitinho. Agora, vamos lá dar continuidade à nossa aula. Agora, pessoal, eu vou trabalhar aqui com barbante na cor pink. Vou fazer aqui uma laçadinha inicial no meu fio. Vou vir aqui, pessoal, no mesmo lugar que eu finalizei, bem em cima aqui dessa última correntinha. Vou puxar aqui essa laçadinha inicial e aqui eu vou subir uma correntinha, 2, 3 correntinhas, laça a agulha. Nesse ponto alto da frente, eu trabalho um ponto alto. Nesse ponto alto da frente, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto.
próximo um ponto alto, próximo ponto um ponto alto, no próximo ponto alto. E aqui no último ponto, pessoal, eu vou fazer o aumento também, viu? 2 pontos altos junto. Então, se na carreira anterior eu tinha 12 pontos altos, nessa carreira agora eu vou ficar com 13 pontos altos. Laça a agulha, neste espacinho aqui das duas correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Laça a agulha e agora eu vou trabalhar novamente aqui em cima desse bloco. Eu vou trabalhar, pessoal, ponto alto em cima de ponto alto até chegar no último ponto. No último ponto, eu vou trabalhar 2 pontos altos junto, no último ponto. Nesse espaço das duas correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Novamente, eu vou fazer a mesma repetição aqui no aumento. Ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no último ponto do bloco. E no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos junto. Onde eu tenho duas correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Aí, aqui no próximo bloco, a mesma repetição. Ponto alto em cima de ponto alto, até chegar no último ponto. E aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos junto. Onde eu tenho duas correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Novamente, vou trabalhar aqui em cima desse último bloco aqui da parte oval. Vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto até chegar no último ponto. E aqui no último ponto eu trabalho 2 pontos altos junto. Então, pessoal, eu trabalhei aqui toda a parte oval. É muito fácil, pessoal. Essa carreira aqui é a carreira toda de ponto alto fechado. Então, aqui eu vou obedecer o aumento aqui na parte oval. Onde eu tenho duas correntinhas, trabalhei 2 pontos altos. E agora, vamos trabalhar aqui essa extremidade. Nesse espaço aqui, onde eu tenho uma correntinha, eu vou trabalhar um ponto alto. Porque eu só tinha uma correntinha. Em cima do ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. Onde eu tenho uma correntinha, eu trabalho um ponto alto. Onde eu tenho um ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto para cada um deles. No espaço da correntinha, eu trabalho um ponto alto. Em cima de cada um desses pontos altos, eu trabalho um ponto alto para cada um deles. Em cima aqui do espaço da correntinha, ó, no espaço de uma correntinha, eu trabalho um ponto alto. Aí, vou trabalhar aqui um ponto alto para cada ponto. Onde eu tenho uma correntinha, eu trabalho um ponto alto. E vou trabalhando aqui um ponto alto para cada ponto. Onde eu tenho uma correntinha, eu trabalho só um ponto alto, pessoal. Onde eu tenho, ó, uma correntinha, um ponto alto. Em cima de cada um desses pontos, um ponto alto para cada um deles. Então, pessoal, essa aqui é a carreira toda de ponto alto fechado. Aqui não tem segredo. Onde eu tiver um ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto para cada um deles. Onde eu tiver um ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto para cada um deles. Onde eu tiver uma correntinha, eu trabalho um ponto alto para cada espacinho de uma correntinha. Olha, desse jeitinho aqui. Aqui eu tinha uma correntinha, então eu trabalhei um ponto alto. Um ponto alto em cima do ponto alto. Onde eu tinha uma correntinha, eu trabalhei um ponto alto. Então, é muito, muito fácil, pessoal. Onde eu tiver uma correntinha, eu trabalho um ponto alto. E onde eu tiver ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto. Chegando aqui, pessoal, para trabalhar aqui a parte oval, a gente vai fazer um ponto alto nesse espaço da correntinha, um ponto alto em cima desse ponto, um ponto alto no espaço aqui da correntinha. E vai trabalhar aqui, pessoal, os aumentos do jeitinho que eu trabalhei esse lado aqui com vocês. É só vocês olhar, a mesma repetição que eu passei aqui, vocês vão repetir aqui do mesmo jeitinho. Ponto alto em cima de ponto alto, no último 2 juntos. Aqui eu tenho 4 espaços aqui que eu tenho separado por 2 correntinhas. Ó, 1, 2, 3 e 4 espacinhos.
Cada espacinho desse aqui, onde eu tenho 2 correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos. E aqui a gente vai manter o aumento de 2 pontos altos juntos, sempre no último ponto. Chegando aqui para trabalhar a parte da lateral, vocês vão fazer aqui no espaço da correntinha um ponto alto, em cima do ponto um ponto alto, no espaço da correntinha um ponto alto e vai vir trabalhando. Ponto alto em cima de ponto alto e um ponto alto para cada espacinho que eu tiver de uma correntinha. Então, pessoal, vou concluir essa carreira e eu já volto com vocês. Acredito eu que aqui não tem erro, né? Onde tiver 2 correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Onde eu tiver uma correntinha, eu trabalho um ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto e aqui sempre obedecendo os aumentos na parte oval. Prontinho, pessoal, finalizei toda a carreira. Chegando aqui no finalzinho, eu já trabalhei um ponto alto no espaço aqui daquela correntinha. E vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu venho e fecho aqui com um ponto baixíssimo, desse jeitinho, pessoal. Aqui eu vou cortar aqui esse fio. Puxo ele aqui pra frente, venho com minha agulha de trás pra frente no segundo ponto alto e levo esse fiozinho aqui pra trás. Agora, eu vou trabalhar com o barbante verde, fazer aqui uma laçada inicial. Vou começar, pessoal, aqui no mesmo lugar que eu finalizei, ó, bem em cima aqui dessa correntinha. No mesmo lugar, pessoal, o primeiro ponto aqui da parte oval. Vou subir uma correntinha, 2, 3 correntinhas, 4 e 5. 5 correntinhas. 3 vai ser a altura de um ponto alto e 2 aqui é de espaço. Laça aqui a agulha, volto no mesmo lugar em cima das correntinhas, puxo o fio. Aqui eu vou soltar, pessoal, só 2 laçadinhas e fico com 2 na agulha. Agora, eu laço o fio, vou pular um ponto, venho aqui no segundo ponto, puxo o fio. Solto 2 laçadinhas, fico com 3 laçadinhas na agulha. Agora, eu laço aqui e finalizo as 3 de uma única vez. Vou fazer 1 e 2 correntinhas. Laço a agulha, volto no mesmo lugar, puxo o fio. Solto 2 laçadinhas, fico com 2 na agulha. Agora, eu laço aqui a agulha. Nesse espacinho eu pulei 1. Agora, eu vou pular 2 pontos, venho no terceiro, puxo o fio. Solto 2 laçadinhas, fico com 3 na agulha. Agora, eu laço aqui, fecho as 3 de uma única vez. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo lugar, faço meio ponto alto. Laço a agulha, se nesse espacinho eu pulei 2 pontos, agora eu vou pular um ponto, venho no segundo, puxo o fio, solto 2 laçadinhas e finalizo aqui as outras 3 laçadinhas. Vou fazer 2 correntinhas, volto no mesmo lugar, puxo o fio e solto aqui 2 laçadinhas. Fico com 2 alcinhas na agulha. Nesse espacinho eu pulei 1. Agora, eu vou pular 2 pontos, 1, 2. Venho aqui no próximo ponto, que é o terceiro. Puxo o fio, solto 2 laçadinhas, fico com 3 alcinhas na agulha. Agora, eu solto aqui as 3 de uma única vez. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo lugar, puxo o fio. Solto 2 laçadinhas, fico com 2 alcinhas na agulha. Se nesse espacinho eu pulei 2, agora eu vou pular um ponto, venho aqui no segundo, puxo o fio, solto 2 laçadinhas. Fico com 3 alcinhas na agulha, agora eu laço aqui e fecho as 3 de uma única vez. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo lugar, puxo o fio, solto 2 laçadinhas. Fico com 2 alcinhas na agulha, agora eu laço a agulha, se nesse espacinho eu pulei 1, agora eu vou pular 2 pontos, venho no terceiro, puxo o fio, solto 2 laçadinhas. Fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Agora, eu laço aqui e fecho as 3 de uma única vez. Faço 2 correntinhas, laço a agulha, volto no mesmo lugar, puxo o fio. Solto 2 laçadinhas. Se nesse espacinho eu pulei 2, agora o próximo eu vou pular só um ponto. Venho aqui no segundo, puxo o fio, solto 2 laçadinhas. E aí, eu finalizo as outras 3 alcinhas de uma única vez. Novamente, pessoal, 2 correntinhas. 2 correntinhas, laço a agulha, venho aqui no mesmo lugar, puxo o fio, solto 2 alcinhas. Laço a agulha, se nesse espacinho eu pulei um ponto, agora eu vou pular 2 pontos, venho no terceiro, puxo o fio, solto 2 laçadinhas e finalizo aqui as outras 3 alcinhas. Faço 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e assim eu vou trabalhando, pessoal, por toda essa parte aqui oval. Aqui a gente vai intercalando. Num espacinho a gente pula um ponto, no próximo 2, próximo 1, próximo 2, próximo 1, próximo 2, próximo 1, próximo 2, próximo 1, próximo 2, e assim por toda essa parte oval, pessoal. A gente vai intercalando desse jeitinho aqui, pessoal.
Então, eu vou trabalhando assim até chegar aqui no último ponto da parte oval. Se vocês fazerem tudo certinho, do jeitinho que eu expliquei pra vocês esse pedacinho aqui, se vocês fazerem tudo certinho intercalando, é pra ficar um Vzinho bem em cima aqui desse último ponto aqui da parte oval. Se vocês fizerem exatamente igual eu passei pra vocês, vai ficar um Vzinho aqui bem em cima desse último ponto aqui da parte oval. Então, vou concluir toda essa parte aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui toda a parte oval, vim intercalando do jeitinho que eu passei pra vocês. Veja só, bem em cima aqui do último ponto eu trabalhei um Vzinho. Se por um acaso esse Vzinho aqui não ficou em cima do último ponto aí do trabalho de vocês, vocês conferem se, por exemplo, se por 2 vezes seguidas você não pular 2 pontos, ou se por 2 vezes seguidas não pulou só um ponto. Então, pessoal, para ficar certinho, é para vocês fazerem do jeitinho que eu passei para vocês. No espacinho pula 1, próximo 2, próximo 1, próximo 2, próximo 1, próximo 2, próximo 1, próximo 2, por toda essa parte oval. Então, concluí aqui, pessoal, ficou o último Vzinho em cima do último ponto aqui, da parte oval, ó, bem em cima do último ponto. Agora, eu vou laçar a agulha e por toda essa lateral, eu vou pular 2 pontos, ó, pula 2 pontos. Aí, vem no terceiro e trabalho um Vzinho. Pulo 2 pontos, no terceiro eu trabalho um Vzinho. Pulo 2 pontos, no terceiro eu trabalho um Vzinho. Pulo 2 pontos, no terceiro eu trabalho um Vzinho. 2 pontos, no terceiro eu trabalho um Vzinho. Pulo 2 pontos, no terceiro eu trabalho um Vzinho. Pulo 2 pontos, no terceiro eu trabalho um Vzinho. E desse jeito aqui eu vou trabalhando por toda essa lateral. Por toda a lateral, pessoal. Por toda a lateral a gente vai pular 2 pontos para poder fazer o Vzinho, ó. Pula 2 pontos, faz o Vzinho. Pula 2 pontos, faz o Vzinho. Pula 2 pontos, faz o Vzinho. Só na parte oval que a gente trabalha intercalado. Então, aqui na lateral, por toda a extremidade da lateral da passadeira, a gente vai pular 2 pontos, aí no terceiro é que faz o Vzinho, por toda a extremidade da lateral da passadeira. Chegando aqui para iniciar a trabalhar essa parte oval, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, trabalhei toda a extremidade aqui da peça. Aqui, pessoal, eu vou pular esses 2 pontos. Vem aqui em cima do primeiro ponto aqui já da parte oval, ó, bem em cima do primeiro ponto aqui da parte oval. E vou trabalhar um Vzinho. Trabalhei o Vzinho, eu vou pular um ponto, aí no segundo eu trabalho um Vzinho. Se nesse espacinho eu pulei um ponto, agora eu vou pular 2 pontos, venho no terceiro e construo aqui um Vzinho. Se nesse espacinho eu pulei 2 pontos, agora eu vou pular um ponto, aí no segundo eu trabalho um Vzinho. Se nesse espacinho eu pulei um ponto, agora eu vou pular 2. No terceiro ponto eu venho e construo aqui um Vzinho. Se nesse espacinho eu pulei 2, agora eu vou pular um ponto, no segundo eu construo um Vzinho. Se nesse espacinho eu pulei 1, agora eu vou pular 2 pontos, no terceiro eu venho e construo aqui um Vzinho. Se nesse espacinho eu pulei 2 pontos, agora eu vou pular um ponto, venho no segundo e construo aqui um Vzinho. Se nesse espacinho eu pulei um ponto, agora eu vou pular 2, venho no terceiro ponto e construo aqui um Vzinho. Pessoal, eu vou trabalhar desse jeito aqui novamente, intercalando por toda essa parte oval, até chegar aqui no último ponto aqui da parte oval. Como eu falei pra vocês, se vocês fizerem tudo certinho, é pra ficar um Vzinho bem em cima aqui desse último ponto aqui da parte oval. Um Vzinho é pra ficar bem em cima aqui do último ponto aqui da parte oval. Então, a gente vai trabalhar intercalando por toda essa parte oval. No espacinho, pula um ponto, no próximo 2, próximo 1, próximo 2, próximo 1, próximo 2, próximo 1, próximo 2, por toda essa parte oval, pessoal. Então, eu vou concluir aqui essa parte oval e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, trabalhei aqui toda a parte oval, olha, eu fiquei aqui com o Vzinho em cima do último ponto aqui da parte oval. Se por um acaso vocês não ficaram aí, a peça de vocês não ficou com o Vzinho em cima do último ponto, vocês conferem novamente aqui nessa parte oval, se por 2 vezes seguidas vocês não pularam a mesma sequência. Por exemplo, 2 vezes seguidas pulou
dois pontos, ou 2 vezes seguida pulou um ponto. Então, se não ficou aí com um vezinho em cima do último ponto, confere, por favor. Pessoal, agora para trabalhar a lateral, a gente vai fazer pulando 2 pontos. Ó. Vai pular 2 pontos. No terceiro, trabalha o vezinho. Pula 2 pontos. No terceiro, trabalha um 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 vezinho. E desse jeito aqui, por toda essa extremidade, pessoal. A gente vai pular 2 pontos. Aí, no terceiro é que faz o vezinho. Pula 2 pontos, aí no terceiro é que trabalha aqui o vezinho. Por toda a extremidade da passadeira, pessoal, agora. Até finalizar aqui, a gente vai pular 2 pontos, aí no terceiro faz o vezinho. Pula 2 pontos, no terceiro o vezinho. Pula 2 pontos, no terceiro faz o vezinho. Por toda essa parte aqui da extremidade da passadeira. Chegando aqui, para finalizar a carreira, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei toda a carreira. Aqui, pessoal, sobrou 2 pontos altos. Então, vou pular esses 2 pontos altos. Aqui, olha, eu trabalhei meio ponto, não finalizei, deixei 2 laçadinhas na agulha. Agora, eu vou contar aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira corrente, eu venho, puxo o fio e trabalho aqui um ponto baixíssimo, desse jeito, fechando todas as alcinhas de uma única vez. Vou fazer aqui uma correntinha para travar o fio, vou cortar aqui esse fiozinho. Já vou dividir ele aqui, porque ele é um fio 6, então já vou dividir em 2 partes, 3 fiozinhos para cada lado. Vem aqui, pessoal, pegando uma dessas laçadinhas aqui de trás da parte aqui da correntinha, ó. Eu dividi o fio, aí eu vou pegar uma dessas alcinhas aqui de trás da correntinha, puxo essa laçadinha. Agora aqui venho com a agulha, pegando essa outra alcinha aqui da correntinha, puxo essa outra laçadinha. As 2 laçadinhas aqui ficou bem no meio aqui daquela primeira correntinha. Então, vou fazer um nozinho, 2, 3, 4 nozinhos. Quando eu fazer a próxima carreira, já escondo aqui, pessoal. Vou fazer esse outro arremate aqui do mesmo jeitinho. Agora, eu vou trabalhar com o fio na cor rosa, que é o mescladinho. Vou iniciar aqui com uma laçadinha inicial, lembrando sempre de deixar um pedacinho de fio para depois fazer o arremate. Laçadinha inicial. Posso começar em qualquer espacinho desse aqui, olha, de vezinho, qualquer espacinho. Vou puxar essa laçada inicial, vou subir 1 e 2 correntinhas. Laça a agulha, volto no mesmo lugar, puxo o fio, solto 2 laçadinhas, fico com 2 na agulha. Novamente, laço aqui a minha agulha, volto no mesmo lugar, puxo o fio, solto 2 laçadinhas, fico com 2 alcinhas na agulha. Agora, eu laço aqui, finalizo as 3 de uma única vez. Trabalho 1 e 2 correntinhas. Laço aqui o fio, venho aqui dentro do próximo vezinho, puxo o fio, solto 2 laçadinhas, fico com 2 na agulha. Novamente, laço aqui a minha agulha, volto no mesmo lugar, puxo o fio, solto 2 laçadinhas, agora eu fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Novamente, venho dentro do espacinho do vezinho, puxo o fio, solto 2 laçadinhas, fiquei com 4 alcinhas na agulha. Agora, eu finalizo as 4 de uma única vez. Faço 2 correntinhas, no próximo vezinho a mesma repetição. Eu puxei o fio, solto 2 laçadinhas. Laço a agulha, volto no mesmo lugar, puxo o fio, solto 2 laçadinhas. Novamente, puxo aqui o fio, ó, laço a agulha, puxo o fio, solto 2 laçadinhas. Fiquei com 4 laçadinhas na agulha, agora eu laço todas de uma única vez. 2 correntinhas. Próximo vezinho, puxei o fio, solto 2 laçadinhas. Fico com 2 alcinhas na agulha. Novamente, puxo o fio, solto 2 laçadinhas. Fiquei com 3 alcinhas na agulha. Novamente, puxei o fio, solto 2 laçadinhas. Fiquei agora com 4 laçadinhas na agulha. Agora, eu finalizo as 4 de uma única vez. Faço 2 correntinhas. Próximo vezinho, a mesma repetição. Puxei o fio, solto 2 alcinhas. Fico com 2 na agulha. Novamente, puxo o fio, solto 2 laçadinhas, agora fiquei com 3 laçadinhas na agulha. Novamente, puxo o fio, solto 2 laçadinhas, fiquei agora com 4 alcinhas na agulha. Agora, eu finalizo as 4 de uma única vez. E vai formando aqui, pessoal, essas tulipinhas. 2 correntinhas, trabalho uma tulipa. 2 correntinhas, próximo vezinho, trabalho uma tulipinha. 2 correntinhas, próximo vezinho, trabalho uma tulipa.
duas correntinhas, próximo vizinho, trabalho aqui uma tulipa. Pessoal, essa aqui vai ser a repetição de toda essa carreira. Então, vou trabalhar desse jeito aqui por toda a carreira. Chegando aqui para finalizar essa carreira e iniciar a próxima, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui toda a carreira. Chegando aqui no finalzinho, eu já trabalhei duas correntinhas. E venho bem aqui, ó, bem em cima do topinho dessa tulipa. E vou trabalhar um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma correntinha para travar o fio. Posso cortar ele aqui. Aqui, pessoal, eu já vou fazer o arremate, né? Do jeitinho que eu ensinei pra vocês. Separa o fio. Vem aqui, puxa uma dessas laçadinhas. Puxa a outra laçadinha, ó, bem pro espacinho aqui daquela correntinha. E aqui eu faço alguns nozinhos. Porque quando a gente fazer a próxima carreira, já esconda aqui esse arremate. Agora, pessoal, eu vou trabalhar com o barbante na cor pink. Já trabalhei aqui a laçada inicial. Eu vou começar a trabalhar, pessoal, bem em cima dessa tulipa, que é a primeira aqui já da parte oval. A primeira tulipa aqui foi feita em cima do primeiro ponto aqui da parte oval. Então, vem aqui. Vou puxar o fio, vou subir aqui 3 correntinhas, que é a altura de um ponto alto. Laça a agulha no espaço aqui das duas correntinhas, eu vou trabalhar 2 pontos altos, no espaço das duas correntinhas, 2 pontos altos. Em cima dessa tulipa, eu vou trabalhar um ponto alto. No espaço aqui, pessoal, das duas correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. Em cima da tulipa, eu trabalho um ponto alto. No espaço das duas correntinhas, 2 pontos altos. Em cima da tulipa, um ponto alto. No espaço das duas correntinhas, 2 pontos altos. Em cima da tulipa, um ponto alto. No espaço das duas correntinhas, 2 pontos altos. Em cima da tulipa, um ponto alto. No espaço das duas correntinhas, 2 pontos altos. Em cima da tulipa, um ponto alto. No espaço das duas correntinhas, 2 pontos altos. Em cima da tulipa, um ponto alto. No espaço das duas correntinhas, 2 pontos altos. Em cima da tulipa, um ponto alto. Pessoal, que essa aqui, pessoal, vai ser a repetição de toda essa carreira. Não tem aumento nem diminuição. A gente vai fazer desse jeito aqui por toda a carreira. Aonde a gente tem duas correntinhas, ó, em todos esses espaços de duas correntinhas, eu trabalho 2 pontos altos. 2 pontos altos para cada espacinho desse aqui, de duas correntinhas. Em cima de cada tulipa, eu trabalho um ponto alto. Para cada tulipa, um ponto alto. E para cada espaço de duas correntinhas, 2 pontos altos. Desse jeitinho aqui, ó. 2 pontos altos no espaço de cada espaço aqui das duas correntinhas. E um ponto alto para cada tulipa que eu tiver na carreira. 2 pontos altos para cada espacinho de duas correntinhas, 2 pontos altos. E em cima de cada tulipa, um ponto alto. Vou concluir essa carreira e eu já volto com vocês. Finalizando aqui a carreira, pessoal, no espaço aqui das duas correntinhas, eu já trabalhei aqui os 2 pontos altos. E agora, eu venho aqui nessa última correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, eu vou cortar aqui esse fio. Puxei pra frente, venho com minha agulha atrás pra frente e levo esse fiozinho pra trás, desse jeitinho. A base para a nossa passadeira está ficando desse jeitinho aqui, pessoal. Concluí aqui a carreira toda de ponto alto fechado. E vocês lembram que eu falei pra vocês que a gente ia usar esses marcadores aqui, pessoal? Pois bem, agora vamos utilizar eles. Eu vou colocar eles aqui logo na peça para poder fazer essa próxima carreira. Se vocês não tiverem esses marcador, vocês podem cortar um pedacinho de fio de outra cor. E aí, vocês fazem a marcação aí de vocês também, tá bom? Pra poder essa carreira aqui, a gente fazer ela mais rápido e não dar tanto trabalho. Então, aqui, pessoal, eu tenho as flores. E a gente vai se basear aqui, onde a gente vai colocar esses marcadores, por essas flores. Eu vou deixar aqui mais ou menos 2 flores para esse lado, 2 flores aqui para esse outro lado. Aí, a gente vai se basear nessas 4 flores aqui do meio. Eu vou colocar aqui, pessoal, nessa lateral, bem aqui no meio dessas 4 flores, eu vou medir aqui mais ou menos as 4 flores, deixando 2 de um lado, 2 de outro. E aí, eu vou medir aqui nas 4 flores, eu vou colocar aqui 5
marcadores. Quando chegar aqui, eu vou só colocar eles aqui, pessoal, pra gente lembrar que nessa lateral aqui, quando a gente vir trabalhando, ao invés da gente pular um ponto, a gente vai pular 2 pontos quando a gente chegar nesses marcadores aqui. Então, vou colocar aqui 5 marcadores desse lado, 5 marcadores do outro ladinho. Então, pessoal, marquei aqui bem no meinho, ó, da passadeira, bem no meio da passadeira. Coloquei 5 marcadores aqui deste lado, 5 marcadores do outro ladinho. Domingas, tem lugar exato? Não, pessoal, é só pra gente lembrar mesmo que quando a gente chegar aqui na lateral, a gente, por 5 vezes, a gente vai precisar pular 2 pontos ao invés de 1. Então, só é pra lembrar mesmo, pessoal. Então, aqui não tem lugar exato. Eu vou iniciar aqui a carreira com vocês, vou vir trabalhando até chegar aqui no primeiro marcador. Quando chegar aqui, eu volto, né, para mostrar para vocês na aula como é que a gente vai fazer. Então, você coloque 5 marcadores de um lado, bem no meio da passadeira, 5 marcadores aqui do outro ladinho, marcando essa carreira. E vamos lá dar continuidade. Vou pegar aqui o meu barbante, na cor bege, vou fazer aqui a laçada inicial. Vou iniciar, pessoal, bem em cima aqui desse primeiro ponto aqui da parte oval, em cima daquelas correntinhas que a gente tava iniciando. Puxa aqui o fio, vou subir aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. 3 correntinhas à altura de um ponto alto e 2 correntinhas aqui de espaço. Então, fiz as 5 correntinhas, vou pular um ponto, venho no segundo ponto e trabalho um ponto alto. Faço 2 correntinhas, laço a agulha, pulo um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto. No segundo, eu trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto. No segundo, eu trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto. No próximo, eu trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto. No segundo, eu trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto. No segundo, eu trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto. No segundo, eu trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto, no segundo eu trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto, no segundo eu trabalho um ponto alto. Pessoal, eu vou trabalhando desse jeito aqui por toda essa parte oval. Quando eu chegar aqui no finalzinho da parte oval, eu volto com vocês. Então, eu vou fazendo desse jeito aqui por toda a parte oval. Fazendo 2 correntinhas de separação, pulando um ponto e no segundo fazendo um ponto alto, ó. Faço 2 correntinhas, pula um ponto. Aí, no segundo, trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto. No segundo, eu trabalho um ponto alto. Por toda essa parte oval, a gente vai fazer desse jeito aqui. Trabalhei aqui, pessoal, toda a parte oval. Chegando aqui para começar a trabalhar a lateral aqui da passadeira. Agora, pessoal, a única diferença é que a gente vai fazer aqui só uma correntinha ao invés de 2. Aqui a gente fez 2 correntinhas para não emboricar aqui a nossa peça. Então, na parte oval eu trabalhei com 2 correntinhas para não emboricar a peça. Agora, aqui na lateral, a gente vai trabalhar uma correntinha, pula um ponto, no próximo trabalha um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo trabalha um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Então, aqui a gente vai trabalhando até chegar aqui bem pertinho aqui desse marcador, né? Aí, quando eu chegar aqui bem pertinho do marcador, eu volto pra gente dar continuidade na peça pra gente fazer aí a primeira modificação. Chegando aqui, pessoal, bem pertinho do primeiro marcador, olha, eu já vou trabalhando aqui um ponto alto, faço uma correntinha, pular um ponto de base, ó, uma correntinha, pula um ponto, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, cheguei aqui no primeiro marcador, pulei um ponto, aí no segundo eu trabalhei. Como aqui eu já tenho um marcador, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular 2 pontos, se vocês preferirem, vocês podem fazer com 2 correntinhas, viu? Onde a gente vai fazer aqui essas 5 adaptações, você pode fazer com 2 correntinhas, nesses espacinhos. Aqui eu vou continuar trabalhando só com uma correntinha mesmo. Então, trabalho uma correntinha, pulo 2 pontos alto. Aí, venho aqui no terceiro ponto e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Eu já vou tirar esse marcador aqui, pessoal, e vou colocar bem aqui em cima, para eu saber que esse aqui
esse aqui é o primeiro espacinho que eu pulei 2 pontos ao invés de um. Então, esse aqui, ó, pulei 2 pontos para poder fazer aqui o próximo ponto. Vou fazer uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Aqui eu tenho outro marcador novamente. Eu vou fazer uma correntinha, se vocês preferirem, pode fazer 2 correntinhas. Então, vou fazer uma correntinha, pulo 2 pontos, 1, 2. Vem aqui no terceiro ponto e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, agora eu pulo de novo só um ponto, ó. Pulo um ponto, venho no próximo e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Já vou tirar esse marcador aqui de baixo e já vou colocar nessa carreira. Então, aqui nessa lateral, é o segundo espacinho que eu pulei 2 pontos. Pulei um aqui, outro aqui, 2 pontos. Faço uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, aqui eu tenho o marcador. Vou pular novamente só um ponto, aí eu venho aqui bem aqui onde eu coloquei esse marcador, faço um ponto alto. Agora eu trabalho uma correntinha, vou pular 2 pontos, 1, 2. Aí no terceiro ponto eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Já vou novamente tirar esse marcador dessa carreira, colocar aqui nesse espacinho, né, que eu pulei 2 pontos. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, aqui eu tenho um marcador, pessoal, vou pular 2 pontos, eu vou pular esse que eu coloquei o marcador, 1, 2, e aí no terceiro eu trabalho um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Já vou tirar esse marcador aqui e colocar bem em cima aqui onde eu pulei 2 pontos. Vou continuar trabalhando, pessoal. Pulo um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo ponto alto. Uma correntinha, que eu tenho um marcador. Vou pular esse que eu coloquei o marcador, esse ponto, e esse outro, então 2 pontos. No terceiro eu venho e trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo ponto alto. Já vou tirar esse marcador aqui novamente, colocar nessa carreira que a gente tá fazendo aqui, ó. Então, pessoal, a única diferença onde a gente colocou esses marcadores nas duas laterais é que a gente vai fazer desse jeitinho aqui, ó. Onde a gente colocou os marcadores, ao invés da gente pular um ponto, a gente vai pular 2, por 5 espacinhos, pessoal. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, na lateral, eu pulei, pessoal, 5 espaços, 2 pontos altos, 5 espacinhos, 2 pontos altos, ao invés de pular só um, como a gente vinha trabalhando. Agora, eu vou continuar trabalhando aqui, pulando só um ponto, ó, uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo ponto alto. Vou trabalhando desse jeito até chegar mais ou menos aqui, ó, pertinho aqui da parte oval. Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal. Trabalhei toda a lateral aqui do tapete, cheguei aqui na parte oval. A parte oval a gente só acrescenta mais uma correntinha, ó. A gente faz 2 correntinhas ao invés de uma. Então, trabalhei 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo ponto alto. 2 correntinhas, pulo um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto, no próximo eu trabalho um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto, no próximo ponto alto. Então, aqui a gente só acrescenta uma correntinha para não emborcar aqui o desenho da nossa peça.
Então, aqui eu vou continuar trabalhando aqui por toda essa parte oval. Chegando aqui, para começar a trabalhar a parte da lateral, eu volto com vocês. Aqui não tem segredo, pessoal. A gente vai fazer 2 correntinhas, pula um ponto e no próximo a gente já trabalha um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto, no próximo trabalha um ponto alto. 2 correntinhas, pula um ponto, no próximo ponto alto. A gente só vai fazer aqui 2 correntinhas ao invés de uma para não emborcar a peça. Trabalhei aqui toda a parte oval. Agora vamos continuar pra gente fechar essa carreira juntos. Eu vou trabalhando agora, pessoal, fazendo só uma correntinha, pula um ponto, aí no próximo trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo trabalho um ponto alto. Eu vou trabalhando desse jeito até eu chegar bem pertinho desse primeiro marcador aqui. Chegando aqui, pessoal, pertinho desse primeiro marcador, eu vou fazer aqui uma correntinha, pula um ponto, aí no próximo trabalho um ponto alto, uma correntinha. Agora eu vou pular 2 pontos, ó, 1, 2, aí vem aqui no terceiro, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo trabalho um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto, no próximo trabalho um ponto alto. Já vou tirar aqui esse marcador, colocar nessa carreira que a gente tá trabalhando agora. Uma correntinha, pula um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto no próximo trabalho, um ponto alto. Uma correntinha. Agora, pessoal, que aqui eu tenho um marcador, eu vou pular 2 pontos, ó, 1, 2, aí venho no terceiro, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto no próximo ponto alto. E aqui eu já vou tirar novamente esse marcador e colocar nessa carreira que a gente tá fazendo agora. Faço uma correntinha, pula um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto no próximo ponto alto. Cheguei aqui novamente, bem no pezinho aqui, onde eu coloquei o marcador. Aqui eu vou fazer uma correntinha, pulo 2 pontos, ó, 1, 2. Aí no terceiro eu venho e trabalho um ponto alto. Já vou tirar esse marcador e colocar aqui nessa carreira. Trabalho uma correntinha, pula um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto no próximo ponto alto. Tem aqui outro marcador, vou fazer uma correntinha e pulo 2 pontos. Ó, 1, 2, venho no terceiro e trabalho um ponto alto. Já vou tirar esse marcador aqui e colocar aqui onde a gente tá trabalhando agora nessa carreira. Faço novamente uma correntinha, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto no próximo ponto alto. Uma correntinha, aqui eu tenho outro marcador. Então, eu vou pular 2 pontos, ó, 1, 2. Venho aqui no terceiro ponto e construo um ponto alto. Vou tirar esse marcador, colocar aqui onde a gente terminou de fazer o bloquinho. Agora, pessoal, até finalizar, faltou aqui um ponto. Eu vou pulando só um ponto agora, ó. Faço uma correntinha, pulo um ponto. Aí, no próximo, trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto. No próximo, ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto. No segundo, eu trabalho um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto. No segundo, eu trabalho um ponto alto. Até finalizar, eu vou trabalhando desse jeito. Prontinho, pessoal, finalizando aqui a carreira, vou fazer uma correntinha, pulo só um ponto, né, que foi o ponto que sobrou. Na terceira correntinha eu venho e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês como foi que a gente fez com calma. Toda a carreira já finalizada, olha como foi que a gente fez, pessoal. Não tinha aqueles marcador, olha, onde eu tinha colocado aqueles marcador, ao invés de eu pular um ponto, eu pulei 2, ó. Em 5 espacinhos aqui nessa parte da lateral, por 5 vezes eu fiz isso. E aqui na outra parte da lateral do mesmo jeitinho. Então, aonde eu coloquei aquele marcador, eu pulei 2 pontos. 1, 2, aí eu trabalhei aqui o ponto alto. Olha, somente, pessoal,
Nesses 5 espaços desse lado, eu pulei 2 pontos. E desse outro lado aqui também, somente por 5 espacinhos, eu pulei 2 pontos ao invés de pular um. A gente fez isso, pessoal, para poder esse bico de acabamento ficar certinho e não embabadar, não ficar com excesso ali de ponto. Para esse bico de acabamento, pessoal, bater certinho, essa carreira tem que ser feita de 5 em 5 pontos altos. Então, aqui, do jeitinho que eu passei para vocês, dá certinho a quantidade de pontos. Então, aqui, quando você terminar, se você aumentou essa peça ou diminuiu o tamanho dela, você pode contar de 5 em 5 pontos altos. Aqui eu tenho 5 pontos altos, deixo os 5, conto novamente. 5 pontos altos, deixo os 5, conto novamente. Se por um acaso finalizar a carreira e não fechar com os 5 pontos altos, você pode fazer uma adaptação aí para poder bater certinho, porque se não for desse jeito, esse bico de acabamento não vai dar certo. Outra coisa, aqui no meu ponto, fazendo essas 5 adaptações aqui, pulando 2 pontos e fazendo aqui o próximo ponto alto, dá certinho, pessoal, não fica embabadando. Mas se no ponto de vocês precisar, na lateral, em toda a lateral, vocês podem pular 2 pontos ao invés de um. Nas duas lateral, então nas duas lateral, ao invés de você pular só um ponto aqui, nesses outros espacinhos, você pode fazer por toda ela pulando 2 pontos ao invés de um, pessoal. Então, se precisar, se ficar embabadando, você pode fazer na lateral, por toda a lateral, pulando 2 pontos, tanto nesse lado como desse outro ladinho aqui também. O importante é você, quando finalizar a carreira, fazer a contagem certinho, né, de 5 em 5 pontos altos para ver se fecha certinho. Aí, se por um acaso não fechar, você faz alguma adaptação se precisar. Então, essa, pessoal, é a explicação que eu queria passar para vocês. Se ficar embabadando quando você fazer o bico, por toda a lateral, você pode pular 2 pontos ao invés de um. Porque a nossa tensão de ponto muda muito, né? Aqui na minha tensão de ponto, fazendo desse jeito aqui, dá certinho o bico de acabamento, né? E não precisa fazer adaptação nenhuma. Só esses 5 adaptações aqui de cada lado, que é preciso fazer aqui no meu ponto. Aí, se no ponto de vocês ficar com excesso de ponto, pode fazer por toda a volta, pulando 2 pontos, só que aí você precisa conferir quando você terminar a volta, se fecha certinho com 5 pontos altos, porque aí se não fechar, você faz a adaptação. E agora vamos lá continuar. Carreira de bloquinhos finalizada, agora vamos para a segunda carreira. Para fazer a segunda carreira, pessoal, eu vou entrar aqui dentro desse espacinho, ó, entra aqui dentro do espacinho, e aqui eu vou trabalhar um ponto baixo. Esse primeiro ponto baixo serve como se fosse uma correntinha. Então, trabalhei um ponto baixo, eu vou trabalhar agora mais 2 correntinhas, 1 e 2 correntinhas. Aí, agora, pessoal, essas correntinhas aí, o ponto baixo, serve como se fosse um ponto alto. Agora, eu vou laçar a agulha, volto aqui dentro do espacinho e aqui eu vou trabalhar 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 pontos altos. Aí, eu tinha aqui o ponto baixo e as 2 correntinhas, que serve como se fosse um ponto alto. Trabalhei mais 6 pontos normal, então aqui, pessoal, eu trabalhei um total de 7 pontos, porque as correntinhas aqui e o ponto baixo a gente conta como se fosse um ponto alto. Então, aqui, contando com eles, eu trabalhei 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer, pessoal, uma correntinha, vou pular aqui um bloquinho. Nesse bloquinho da frente, eu venho e trabalho um ponto baixo, vou subir 3 correntinhas, e nesse ponto aqui, nesse bloquinho da frente, eu venho e trabalho um ponto baixo, ó. Vou fazer uma correntinha, pula um bloquinho. Aí, nesse bloquinho da frente, eu vou trabalhar 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 7 pontos altos. Trabalhei aqui, pessoal, o bloquinho de 7 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar uma correntinha, pula um bloquinho. Aí, nesse bloquinho da frente, eu trabalho um ponto baixo. Vou subir 3 correntinhas. Nesse bloquinho da frente, eu trabalho um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha, pula um bloquinho. Nesse bloquinho da frente, eu trabalho 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5,
6 e 7, 7 pontos altos. Faço uma correntinha, pula um bloquinho. Nesse bloquinho da frente, eu prendo com ponto baixo. Vou subir, pessoal. 3 correntinhas, nesse bloquinho da frente, eu prendo com ponto baixo. Faço uma correntinha, pula um bloquinho. Nesse bloquinho da frente, eu trabalho novamente 7 pontos altos. Trabalhei 7 pontos altos, agora eu vou fazer uma correntinha, pula um bloquinho, no próximo bloquinho eu trabalho um ponto baixo. Faço 3 correntinhas, nesse bloquinho da frente eu trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, pula um bloco, aí no próximo eu já começo a trabalhar aqui 7 pontos altos. Pessoal, essa carreira aqui é muito fácil, muito fácil. Desse jeitinho aqui, a gente vai trabalhar por toda ela. Aqui não tem erro. O que a gente fez aqui, vocês vão repetir em toda a carreira. Aqui, pessoal, antes da gente fazer o bloquinho de 7 pontos, a gente pula um bloco e depois que faz ele, pula um bloquinho também. Aí, desse ponto baixo pro outro, a gente não pula mais bloco, a gente faz as 3 correntinhas e já prende aqui no próximo com o ponto baixo. Então, essa aqui vai ser a repetição toda a carreira. Qualquer dúvida que vocês tiverem, dá uma olhadinha o que vocês fizeram aqui e junto comigo, vocês vão fazer a mesma repetição em toda a carreira. Eu vou finalizar essa carreira aqui e já volto com vocês. Finalizei toda a carreira. Chegando aqui no finalzinho, eu já trabalhei uma correntinha. Vou pular esse bloquinho, vou vir bem aqui, pessoal, nessa última correntinha e prendo aqui com um ponto baixíssimo, desse jeito. Agora, pessoal, eu vou trabalhar aqui 1, 2, 3 e 4 correntinhas. 3 correntinhas à altura de um ponto alto e uma correntinha de separação. Então, trabalhei 4 correntinhas. Neste ponto alto da frente, eu vou fazer um ponto alto, vou fazer uma correntinha. Nesse ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei 3 pontos altos, porque as correntinhas contam como se fosse um ponto alto. Faço uma correntinha. Nesse ponto da frente, eu vou trabalhar um ponto alto, faço uma correntinha, volto no mesmo lugar aqui e trabalho mais um ponto alto. Então, no quarto ponto, eu trabalho 2 pontos altos junto. Faço uma correntinha, próximo ponto, eu trabalho um ponto alto, uma correntinha, no próximo ponto, um ponto alto, uma correntinha e no próximo ponto, um ponto alto. Então, aqui agora, pessoal, eu trabalhei uma sequência de 8 pontos altos, cada um deles separado por uma correntinha, 8 pontos altos, porque eu trabalhei aqui 3 de um lado aqui, ó, sendo um ponto para cada ponto. No quarto ponto, eu trabalhei 2 pontos junto, e aí eu trabalhei aqui os outros 3 pontos, sendo um ponto alto para cada ponto. Aqui, pessoal, eu vou fazer uma correntinha, venho nesse espacinho aqui, ó, vou dar as 3 correntinhas e prendo com um ponto baixo. Prendi com ponto baixo, eu faço uma correntinha. No primeiro ponto, aqueles 7. No primeiro ponto, eu trabalho um ponto, uma correntinha. No segundo, eu trabalho um ponto alto, uma correntinha. No terceiro, eu trabalho um ponto alto, faço uma correntinha. No quarto ponto, eu trabalho um ponto alto, faço uma correntinha. E volto aqui no quarto ponto e trabalho mais um ponto alto, porque o quarto ponto fica 2 pontos altos juntos. Faço uma correntinha, no quinto ponto eu trabalho um ponto sozinho, uma correntinha, no sexto ponto um ponto alto sozinho, uma correntinha e no sétimo ponto eu trabalho um ponto alto sozinho. Desse jeito, pessoal, novamente aqui eu trabalhei 8 pontos altos, porque no quarto ponto eu trabalhei 2 pontos junto. Faço uma correntinha, nesse espacinho aqui das 3 correntinhas eu trabalho um ponto baixo. Uma correntinha, passo para o próximo grupo e vou fazer a mesma repetição. Um ponto alto no primeiro, uma correntinha, volto aqui no segundo e trabalho um ponto, uma correntinha. No terceiro ponto, eu trabalho um ponto, uma correntinha. No quarto ponto, eu trabalho um ponto, trabalho uma correntinha e volto aqui no quarto ponto novamente e trabalho um ponto alto. Trabalho uma correntinha. No quinto ponto, eu trabalho um ponto alto, uma correntinha. No sexto ponto, eu trabalho um ponto alto, uma correntinha. E no sétimo e último ponto, eu trabalho um ponto alto. Trabalho uma correntinha, venho aqui no espaço da correntinha e prendo com um ponto baixo. Então, essa aqui vai ser a sequência toda a carreira. Aqui, pessoal, no quarto ponto, em todos os bloquinhos, viu? Então, em todos os bloquinhos, no quarto ponto, eu vou trabalhar
2 pontos juntos, ó. No quarto ponto, em todos os blocos, pessoal, em todos os bloquinhos, a gente vai trabalhar 2 pontos altos juntos no mesmo espacinho. De um ponto para o outro, a gente separa com uma correntinha. Então, essa aqui vai ser a sequência de toda a carreira. Cada bloco agora vai ficar com 8 pontos altos separados por uma correntinha. Eu vou concluir, pessoal, toda essa carreira aqui. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei aqui toda a carreira. Aqui eu trabalhei uma correntinha e aqui eu vou contar de baixo para cima aqui, ó, 1, 2 e 3. Na terceira correntinha aqui, eu venho e fecho com um ponto baixíssimo. Aqui eu vou fazer uma correntinha para travar o fio e vou cortar aqui esse fiozinho. Vou fazer logo esse arremate aqui, pessoal. Prontinho, trabalhei aqui o arremate. Agora, minha gente, a gente vai fazer a última carreira aqui do tapete. Eu vou usar a cor pink para fazer a última carreira. Fazer aqui uma laçada inicial, vou deixar aqui um pedacinho de fio para depois eu fazer o arremate. Olha, trabalhei a laçada inicial. Agora eu vou vir aqui, pessoal, com minha agulha de trás para frente, laçando esse primeiro ponto até aqui do bloquinho de 8 pontos altos. Então, com minha agulha aqui de trás para frente, venho, vou puxar aqui essa laçadinha inicial. Puxei a laçada inicial, agora eu vou subir aqui uma correntinha, 2, 3, 4, 5 e 6 correntinhas. 3 correntinhas, pessoal, é a altura de um ponto alto. E essas outras 3 correntinhas, a gente vai trabalhar um picô. Então, eu vou contar aqui, voltando, 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha eu venho e trabalho um ponto baixo, formando aqui o primeiro picôzinho, desse jeito. Agora, eu laço a agulha, vem aqui, ó, com minha agulha atrás pra frente, laçando esse ponto alto aqui, que é o segundo ponto, laço aqui, puxo e trabalho um ponto alto. Vou subir 3 correntinhas. Subir as 3 correntinhas, eu vou laçar aqui vou pegar aqui essas 2 laçadinhas, puxo aqui, trabalho um ponto baixo, formando aqui o segundo picô. Laça a agulha, vem aqui, pessoal, com minha agulha atrás pra frente, laçando aqui este ponto alto, puxo o fio, faço um ponto alto, aí aqui eu vou subir 3 correntinhas, pego essas 2 alcinhas aqui do ponto, e aqui eu trabalho um ponto baixo, formando aqui o terceiro picô. Agora, eu laço a agulha, vem aqui, de trás aqui pra frente, ó, laço nesse ponto alto, puxo aqui o fio e trabalho um ponto alto. Agora, pessoal, eu vou subir aqui 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui a gente vai fazer um picôzinho mais alto, então, eu trabalhei 5 correntinhas, vou voltar aqui pegando essas 2 laçadinhas, faço um ponto baixo, formando aqui o quarto picô. Agora, eu laço aqui a agulha, venho aqui com minha agulha atrás pra frente, laçando esse ponto alto da frente, puxo aqui e trabalho um ponto alto. Aí, eu vou subir aqui as 3 correntinhas, pego essas 2 laçadinhas, trabalho aqui mais um picô. Laço a agulha, venho aqui com minha agulha atrás pra frente, laçando esse fiozinho alto aqui, ó, esse ponto alto. Venho, puxo aqui o fio e trabalho um ponto alto. Subo as 3 correntinhas. E aqui eu vou trabalhar mais um picô. Laço a agulha, vem aqui, olha, com minha agulha atrás pra frente, vou pegar esse ponto aqui, puxo aqui e trabalho um ponto alto. Agora, eu vou subir as 3 correntinhas, pego essas 2 laçadinhas aqui e trabalho aqui, pessoal, um picô. Laço a agulha, vem aqui, com minha agulha atrás pra frente, laçando este ponto alto aqui, venho e trabalho aqui um ponto alto. Olha como ficou, minha gente. Então, aqui foi o primeiro desenho já concluído da última carreira. Olha como ficou. 3 picôzinhos deste lado com 3 correntinhas, um picô aqui no meio com 5 correntinhas e mais 3 picô aqui do outro lado com 3 correntinhas. Agora, pessoal, aqui a gente vai fazer um detalhe bem bonito nessa peça. Esse detalhe, eu vou fazer o seguinte. Vocês estão vendo, este ponto baixo tem esses 2 pontos aqui, ó. Esses 2 pontos baixos e tem esse ponto alto. Então, eu vou trabalhar nesse ponto alto aqui, ó. Bem na direção aqui desse ponto baixo. Então, aqui eu vou laçar a agulha, venho aqui no ponto alto, ó, venho no ponto alto, puxo o fio. Não finalizo, só puxei o fio. Laço a agulha de novo, volto no mesmo lugar, puxo o fio, não finalizo. Agora, eu venho no mesmo lugar, laço a agulha, volto no mesmo lugar, puxo o fio.
Aí, sempre quando eu puxar o fio, pessoal, eu alongo um pouquinho. Aí, eu fiquei aqui com 7 laçadinhas na agulha. Vou finalizar aqui 6, fico com 2 na agulha. E depois, eu finalizo aqui as outras 2 laçadinhas. Formei aqui esse pontinho puff. Olha que detalhe lindo, lindo, lindo. Agora, pessoal, eu vou laçar a agulha, vem aqui, aqui eu tenho aquelas correntinhas iniciais, então elas valem como se fosse um ponto alto. Então, vem aqui com minha agulha de trás para frente, puxa aqui o fio e aqui eu trabalho um ponto alto. Vou subir 3 correntinhas, pegar as 2 alcinhas aqui e trabalho um picô. Laça a agulha, ó, vou laçar este ponto alto aqui, puxa aqui o fio e trabalho um ponto alto. Vou fazer as 3 correntinhas e trabalhar aqui um picô. Laça a agulha, vem aqui e trabalha um ponto alto aqui. Pessoal, aqui a gente vai trabalhar desse jeito, ó, laçando esses pontos altos para ficar esse detalhinho aqui na frente do tapete. Trabalhei o ponto alto, eu vou subir, pessoal, 3 correntinhas, pega as 2 alcinhas aqui e trabalho um picô. Próximo ponto, eu vou trabalhar um ponto alto. Agora, eu vou subir 5 correntinhas, pega aqui as 2 laçadinhas. E trabalha aqui um picô. Laça aqui a agulha, vem aqui nesse ponto da frente, faço um ponto alto. 3 correntinhas, trabalha aqui um picô. Laça a agulha, pegando este outro ponto, venho, trabalho um ponto alto, faço as 3 correntinhas e trabalho aqui um picô. Laça a agulha, venho aqui no próximo ponto. Subo as 3 correntinhas e trabalho aqui um ponto alto. Laça a agulha, aqui no último ponto, trabalha um ponto alto. A gente vai trabalhar desse jeitinho aqui. Agora, pessoal, eu vou fazer o detalhe aqui, ó. Eu vou fazer aqui esse detalhe do pontinho puff. Aonde que a gente vai precisar fazer esse detalhe? Bem aqui, ó, na direção desse ponto baixo. Eu tenho esse ponto baixo, tenho esses 2 pontos baixos e aqui tem esse ponto alto aqui, ó, bem no meio dos 2 pontos baixos. Então, eu vou trabalhar nele. Vem aqui, laça a agulha. Ó, vem, puxa o fio. Aí, eu alongo um pouquinho, não finalizo. Laça a agulha, volto no mesmo lugar, puxa o fio e alonga aqui, não finalizo. Laça a agulha novamente, vem aqui, puxa o fio. Fiquei com 7 laçadinhas na agulha. Aí, eu venho, solto 6 de uma vez e fico com 2 na agulha. Aí, depois, eu finalizo aqui as outras 2. Aí, formou aqui mais um pontinho puff. Agora, eu venho aqui, pessoal, laço a agulha, já venho direto aqui no primeiro ponto aqui do bloco e trabalho aqui um ponto alto. Vou subir as 3 correntinhas e aqui eu trabalho um picô. Próximo ponto alto. Subo as 3 correntinhas e trabalho aqui um picô. No próximo ponto alto, sempre pegando aqui o ponto por trás. Subo as 3 correntinhas e trabalho aqui um ponto. Um picô, pessoal, perdão, um picô. Vem aqui no próximo ponto, faço um ponto alto, subo aqui as 5 correntinhas e trabalho aqui um picô. Laço a agulha, no próximo ponto eu trabalho um ponto alto, subo as 3 correntinhas e trabalho aqui um picô. Próximo ponto, um ponto, subo as 3 correntinhas e trabalho aqui um picô. No próximo, um ponto alto, subo as 3 correntinhas e trabalho aqui um picô. E aqui no último eu trabalho um ponto alto, sempre laçando aqui o ponto por trás para ficar esse relevinho. Vamos fazer novamente o pontinho puff. Eu acredito que aqui vocês já sabem trabalhar, né, o pontinho puff, onde é que a gente trabalha. Bem aqui, pessoal, no meio desses 2 pontos baixos eu tenho ponto alto. Eu tenho esse ponto baixo, tem esses 2 e tem esse ponto. Então, no meio desses 2 pontos baixos tem esse ponto alto e eu vou trabalhar nele. Em todos os desenhos. Então, aqui eu venho bem em cima aqui do ponto, ó, lacei a agulha, venho em cima do ponto. Ó, vou puxar aqui o fio, alonga aqui. Laça a agulha, puxa o fio, alongo. Laça a agulha, puxa o fio e alonga aqui o fio. Fiquei com 7 laçadinhas na agulha, solto 6 laçadinhas e fico com 2 na agulha. Laça aqui e finaliza as outras 2. Terminei, eu já venho diretamente aqui, ó, pegando esse ponto alto por trás desse jeitinho. E aqui eu trabalho um ponto alto. Aí, eu já começo aqui a fazer os picôzinhos. Minha gente, aqui não tem segredo.
Desse jeito aqui eu vou trabalhar por toda a volta. Eu já trabalhei aqui 3 desenhos com vocês. E desse jeito aqui vocês vão trabalhar por toda a volta. Por toda a volta do tapete. Se vocês preferirem, pessoal, esse picôzinho aqui com 5 correntinhas, vocês podem fazer com 6 também, que fica muito bonito com 6. Ele aumenta um pouquinho mais. Então, eu vou concluir toda a volta aqui do tapete e já volto aqui com vocês. Qualquer dúvida, vocês voltam aqui, dá uma olhadinha novamente na aula, volta à aula, confere novamente que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer. Então, vou terminar aqui e já volto. Prontinho, pessoal, finalizei toda a carreira aqui da passadeira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira e aqui, pra finalizar, eu vou vir bem aqui, pessoal, bem naquele espacinho daquela correntinha. Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou cortar aqui esse fio, puxo ele aqui pra frente, venho com minha agulha de trás pra frente e levo esse fiozinho aqui pra trás, desse jeitinho. Agora, eu vou virar aqui a minha peça pro lado avesso, porque agora eu vou fazer todos esses arremates, pessoal. Pra fazer os arremates das minhas peças, eu faço da seguinte forma. Aqui é um fio 6, então eu divido em 2 partes, 3 fiozinhos pra cada lado. Venho aqui com minha agulha, pegando uma dessas laçadinhas do ponto alto da carreira. Uma dessas laçadinhas do ponto alto. Puxo aqui uma dessas alcinhas. E aqui eu trabalho um nozinho, 2, 3, 4 nozinhos. Posso cortar aqui, pessoal. Bem, os arremates das minhas peças, eu trabalho desse jeito. Caso vocês queiram fazer outro tipo de arremate, aí vocês podem fazer do jeitinho que vocês preferirem. Vou terminar, pessoal, todos esses arremates aqui e já volto com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei toda a peça. Virei aqui a minha peça pro lado direito para passar para vocês uma dica. Quando vocês terminar a peça de vocês, vocês colocam aqui uma mão em cima da peça e com a outra mão vocês puxam esse picôzinho maior, ó. Cada picôzinho você faz desse jeito aqui, ó, puxa um pouquinho, pra poder a sua peça ficar bem bonitinha, pra você tirar ali a sua foto. Quando a gente tá trabalhando, pessoal, com a peça fica ali toda amarrotada, porque a gente vai manuseando pra um lado, pro outro, conforme a gente vai ali crochetando. Então, quando você terminar a sua peça, seja qualquer peça, pessoal, façam isso aqui, dá uma ajeitadinha no bico de acabamento pra você poder tirar ali a sua foto. Agora eu vou mostrar para vocês o resultado final e encerramos a aula de hoje. E esse aqui, pessoal, foi o resultado final da nossa videoaula de hoje. Olha que coisa mais linda, minha gente, que ficou essa passadeira. Me conte aqui nos comentários se vocês gostaram de produzir essa peça também. Me conte aí nos comentários que eu vou amar saber. Muito obrigada pela companhia de todos. Fiquem todos com Deus. E eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do meu canal.